Então, pessoal, que na segunda parte a gente vai contar o que aconteceu, como foi que Deus trabalhou nesta área, né, nesta parte, porque na verdade o médico falou que não tinha mais o que fazer, já tinha dado todos os medicamentos que se fazia necessário para que limpasse o cérebro do Fábio, e aí nenhum remédio estava fazendo efeito, não tinha mais o que fazer. E neste caso ele falou para nós que iria desligar os aparelhos, e a gente pediu que ele tivesse mais uma calma para que a gente falasse com a família, preparasse um pouco a família. E aí a gente, como cristão, estando eu na madrugada, isso de uma quinta-feira, orando ao Senhor e apresentando a causa do Fabinho a Deus, né? Não era justo que o pai enterrasse o filho, mas sim que o filho sepultasse os pais. Isso seria o mais adequado, né, que nós esperamos. E aí de repente o Espírito Santo me falou que eu viesse falar para o meu irmão que se ele se comprometesse, ser avivado na obra do Senhor como ele era antes, porque o meu irmão entrou na questão de política e como vereador, e estava assumindo este cargo, e aí muita ocupação, e neste caso com certeza estava deixando a desejar na obra do Senhor. E o Senhor me falou que sentia saudades da época em que ele era muito dedicado na obra do Senhor, quando pastoreou a igreja aqui na sua comunidade, enfim. Então Deus me falou pelo Espírito de Deus que eu viesse falar essas palavras para ele, que se o meu irmão se comprometesse, servir a Deus na fidelidade como antes, ao qual ele tinha prazer, então ele se comprometeria de trazer o Fábio de volta. Porém, se ele se negasse e não aceitasse ser ácido na obra como antes, dedicado, então ele se preparasse para fazer o funeral do menino. Foi assim que o Espírito Santo me falou. Não falou o funeral do rapaz nem do filho, falou do menino. E então eu falei, mas Deus, logo eu falar essas palavras, se por acaso o Senhor muda de ideia. Então eu fiz quase muito parecido como Jonas, né? Mas eu falei, Senhor, se é da tua vontade, me toma e me leva para falar essas palavras. E quando eu falei para Deus que eu não iria por essas causas, então eu fiquei mesmo quieto. Mas um dia depois, eu estava no meu comércio, quando o Espírito Santo me falou as mesmas palavras. Aí eu não resisti. Quando o Espírito Santo falou para mim que eu me levantasse e fosse falar para o meu irmão Genival, e me repetiu todas as palavras novamente. Então eu me levantei daquele ponto de comércio no qual eu estava, e já estava com o carro fora da garagem, só fui entrar no carro e vim aqui na casa do meu irmão. E chegando aqui, ele chegando da feira, como já falou, então passei para ele as palavras que o Espírito Santo havia me falado. E Deus falou mais ainda para ele que iria deixar uma sequela no menino, e na verdade esta sequela ela está, e com certeza vai continuar, porque ele já procurou todos os meios médicos por acá e não há solução para que ele volte a ver por um olho. Foi esta sequela, o sinal que o Espírito Santo me falou, um sinal, e o sinal ficou em um olho que ele não enxerga nada por esse olho. Então é assim que nós vimos o trabalhar de Deus, né? E eu quero passar para o meu irmão novamente a palavra, ou para o Fabinho, eles vão decidir quem fala, em nome de Jesus. Eu vou só voltar onde eu estava no início do vídeo do anterior, que eu até me espantei, Chagas, quando eu cheguei e vi seu caso, dessas palavras, eu disse, chega aqui em casa. Aí quando entrei, você disse, eu vim trazer um recado de Deus para você. E foi chegando mais os irmãos, nós fomos orar lá na cozinha, e Deus trouxe novamente essa profecia dizendo que traria meu filho de volta, agora com essas condições. Você mesmo disse que o médico desenganado tinha dito que tinha feito o que podia, já tinha feito o que deveria fazer, não tinha mais jeito. Já fazia 21 dias,
E para mim foi muito difícil naquela hora sair da sala, da UTI, quando o médico conversava todo final de visita com a gente no corredor, comigo, com o Célio, os pais, para tratar como é que estava o paciente. E nesse dia ele disse, ele perguntou para mim desse jeito, você é de qual credo religioso? Eu disse, eu sou evangélico. Ele disse, pois você tem que crer numa terceira força, porque a gente aqui não pode mais fazer mais nada não por seu filho. Ele fazer, já fizemos. Aí eu me desesperei, comecei a chorar e vim para casa. Quando foi no outro dia, Deus lhe tomou aqui, veio até a minha casa para dizer que ia trazer meu filho de volta. Então assim, hoje eu estou com meu filho conosco, no nosso convívio, e a cirurgia também foi muito grande, do abdômen até a parte do umbigo. Ficou usando bolsa de colostomia, que ele vai dizer também, teve muito sofrimento por 1 ano e meio. Perdeu esse olho, quebrou os 2 punhos. Então assim, foi muito difícil para ele, para todos nós. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus é um Deus que ainda fala com o seu povo. E a gente está aqui para ouvir a voz de Deus. Eu tenho que dizer o que meu irmão disse, realmente, de fato, eu estava muito envolvido com a política, ainda hoje eu ainda continuo, mas agora a gente tem mais um certo cuidado, está sempre no culto, contribuindo na obra, a família estava muito afastada, vaquejada, uma coisa e outra, sem ter que dizer, Deus sabe que Deus conhece tudo, e agora nós voltamos mais para a igreja, contribui naquilo que está ao nosso alcance, e Deus sabe como está sendo a nossa rotina agora daqui por diante. Então eu quero deixar também um espaço para minha esposa falar, para a Fabio falar um pouco, porque eu não ficar também muito puxado essa minha parte. Pronto, Fabio, fica à vontade. Como meu pai me falou, né? Como eu estava em coma, eu não lembro praticamente de nada. Eu lembro que antes da pancada eu vi uns 3, 4 carros me encandeando vindo de frente. E eu também estava com capacete com a viseira escura. Estava de calça, de sapato. Vim da autoescola, né? Último dia da autoescola. Como ele falou, 300 metros para chegar em casa. Perto da residência. Nesse dia ele pediu para mim ir no carro e eu não quis ir. Moto eu vou ali rapidinho e volto. O carro sempre tem aquela dificuldade, aquele trânsito todo. Pronto, só lembro disso. E sei porque eles me disseram também, né, que todos os dias o médico dava maior esperança. E quando via que tinha alguma esperança em mim, ele dizia a ele que mesmo que eu voltasse à vida, eu ia ter dificuldade, né? Tipo, cavalo, como ele falou que eu corria vaquejada, eu não ia poder montar mais. Carro que eu sempre dirigia, eu não ia poder dirigir mais. A moto que eu sempre pilotava, não voltaria a pilotar mais. Não sei porquê, né, tudo isso. Não sei se como é que diz? Má fé, né, ou sei lá. Porque o médico chegar para um pai e para uma mãe só dar notícia a mais, e quando vê que tem solução naquilo, procurar colocar dificuldade em tudo. Sempre dizia também que eu ia ficar com a sequela, por mais que eu saísse dali. Mas já bem, ninguém nunca dizia qual era a sequela que eu ia ficar. Também não sei porque ele não dizia, né, sobre isso. E depois que eu cheguei em casa, que me recuperei, que eu fiquei acamado também muito tempo, que a minha cara também estava um pouco inchada, começou a desinchar. Que a gente veio perceber, né, que eu não estava vendo por um olho. Porque 3 meses depois da minha alta, que a gente procurou se tratar, a gente foi pro, como é que diz, o on-off, né? E lá os médicos disseram, rapaz, como é que eles disseram isso com você? Sabia disso de você e nunca tomaram iniciativa de nada. E procuraram fazer, lhe informar isso para você se tratar e você tira uma da visão, né? Mas tudo é permissão de Deus, não é verdade? Exato. Eu sei que fiquei em coma esses dias que ele falou, né? 21 dias, foi? Foi. Sei que meu intestino descolou da pancada, meu cérebro ficou igual a pena de Guiné. Ficou igual uma pedra jogada dentro de uma água, né? A água fica tipo chapiscada, esbagaçada. Quebrei meu punho direito, fraturei o esquerdo, perdi a visão de um olho. E também fui o caso mais grave da UTI do Valfredo, né? Que no estado da gente, todos os casos são nesse hospital. E eu fui o caso mais grave da UTI desse hospital. A bolsa, né, que ficou usando. Fiquei usando a bolsa de colostomia por conta da cirurgia, que meu intestino descolou, fui aberto daqui até aqui. Tudo isso, né?
Aí também fiquei usando a bolsa, era para usar 6 meses, fiquei usando 1 ano e meio, como meu pai falou. E quando eu procurei tirar a bolsa, no estado todinho só fazia em hospital, que era nesse Onofre, pelo SUS. E o que era para mim usar 6 meses, já tinha gente que estava na vila da cirurgia há 16, 17 anos. E nunca foram nem chamados, né? E graças a Deus que a gente tem um Deus que tudo pode. Muitos amigos se dedicaram. Primeiramente Deus, né? Segundo familiares, amigos sempre caíram de dentro, me ajudando, dando força, dando palavras de apoio, de alegria, de ânimo, né? Aí a gente aqui de casa, meu pai, minha mãe, nossos familiares se reunimos e fizemos a nossa cirurgia Particular. por um doutor da gente conhecido. Posso dizer o valor? Uhum. Como o médico era conhecido, né? Tudo na clínica dele, tudo ficou em torno de 19.100. 19.100. 19 mil. Fui internado na segunda, tive alta na sexta, né? Foi um processo tremendo. Não posso me estender porque tinha coisa que eu não sei, que eu estava desacordado, estava inconsciente. Mas Deus deu vitória, né? Deus deu a vitória a todos nós. É verdade. Graças a Deus. Então, você quer dizer alguma coisa? Mas já foi dito tudo, né? Pode falar, fica à vontade. Para mim foi, né, uma novidade que a gente nunca tinha visto isso, usar um posto de colostomia quando eu cheguei aqui naquele estado. Para mim foi um choque muito grande. E sempre eu ficava lá e perguntava à médica, ele falava, escuta, e sempre ela dizia, estão dizendo na minha cara, ela dizia, fala, se ele, talvez ele ouve, talvez não. E aí foi só Deus para nos dar força, né? Verdade. E diante disso tudo, desse percurso, ele dizia que eu não ia voltar a fazer nada disso. E hoje, graças a Deus, se eu quiser fazer tudo isso, eu posso. Antes nem caminhão dirigi hoje caminhão dirijo. Cavalo nunca mais montei porque eu não quis, mas possibilidade eu tenho. Piloto, dirijo. Faço tudo. E nesse meio, na vinda da visita que eu estava na UTI, né? Meu pai vinha com as pessoas dentro do carro da visita. E no caminho atravessou o que, pai? No meio do caminho atravessou. Uma pessoa embriagada na frente foi outro livramento de Deus. E aí conseguiram desviar o carro por pouco, não se chocar de frente de um ônibus. Era até meu tio, né, que estava dirigindo o carro nesse dia. Eu preciso dizer assim que para nós, acho que o momento mais forte para mim com o pai e com a mãe dele foi naquele dia que o médico disse que não podia mais fazer nada, e desligou os aparelhos, isso foi de 11 horas, que ele desligou, e quando nós chegou lá, a visita começava de 3 às 6 da noite, às 18 horas, e quando deu às 18 horas que ele chamou a gente no corredor do hospital para dizer que não podia mais fazer nada, né? Voltasse para casa, não podia fazer mais nada por a gente. Eu me desesperei, mas graças a Deus, no outro dia eu não tive coragem de ir, não tive força para ir. Mas eu tinha um primo que é da reserva, nosso primo Davi, que sempre dava um apoio grande a gente, sempre fazia visita do meio-dia. E no outro dia, logo cedo, ele ligou para mim e disse: Genival, o seu amigo que Fabinho mexeu com a perna. Aí eu não acreditei, não quis acreditar. Mas o meu irmão Beto que foi na visita da tarde. E quando ele chegou lá, aí a médica disse: o senhor que é dele? Aí meu irmão Beto disse: eu sou tio dele. E o pai dele não veio hoje não? Eu disse: não, hoje não veio não, mandou eu vir. Aí ele só foi conversa com ele, porque de manhã, assim, às 9 horas, chegou uma pessoa, conversou com ele, aí foi muito. Aí meu irmão ficou surpreso. Aí agora eu venho entender que, de fato, na hora que a gente estava orando aqui, Deus disse que ia enviar um anjo naquele hospital. E a gente que é crente e crê em Jesus, sabe que Jesus visitou mesmo naquela UTI. E a partir daquele momento, o Fabinho voltou a viver novamente. Deus deu a ele mais uma chance de vida. É por isso que hoje nós comemoramos 2 aniversários. Ontem foi o dia 2 de abril, a gente comemora o novo nascimento de Fabinho, dia 3 de junho. Ele nasceu no dia 3 de junho. Então, no outro dia eu fui, e quando eu cheguei, incrível que pareça, vocês podem até não acreditar, mas no outro dia quando eu cheguei na UTI, que eu fui entrando na UTI, lá tinha o computador, o notebook, e o médico ficava de costas para as camas. E quando eu fui entrando na UTI, que eu fui olhando para a sala dele, para a cama dele, ele foi logo olhando para mim, também estava só vivo, porque ele estava só curioso. 21 dias sem comer, né? Quando ele olhou, disse bem baixinho assim: painho. Aí disse: me dê água. Aí o médico escutou e se assustou. Disse: ele falou? Ele disse: falou, doutor, ele está pedindo água. Não dei água a ele não. Aí ficou surpreso com aquilo e disse: ele falou, doutor, pediu água. Aí disse: mas espera aí. Foi lá, pegou uma pinça,
um cantonete, molhou num copinho com água e disse, você vai só molhar os lábios dele. E a partir daquele momento, Jesus, foi muito maravilhoso. Toda visita que a gente ia, cada dia só melhorando. E quando a hora da visita eu entrava e ele já ficava querendo que a mãe entrasse também, mas só podia entrar um. E daí por diante, graças a Deus foi só se recuperando. Ao todo eu tenho que fechar o testemunho dizendo que foi 53 dias. 51 de UTI, enfermaria. E mais 2 lá no hospital memorial, onde ele foi fazer a parte de ortopedia, onde os punhos dele foi fraturado e um quebrado, e ele teve que fazer também esse tratamento lá, para poder voltar para casa. E graças a Deus já demos agradecemos a Deus com o culto de ação de graça quando ele chegou, e a gente só agradece a Deus porque Deus é maravilhoso. E eu lembro também, né, que enquanto eu estava lá, o pai trabalhava na obra e as coisas da Câmara, ele não tinha tempo de estar sacando o dinheiro dele, quem sempre sacava era ele, tudo era mídia digital. E ele ficou, enquanto eu estava lá em coma, sem poder tirar o salário dele, né? E aí sim eu não tinha notado nenhum canto, era tudo na cabeça, tudo guardado. E eu lembro quando ele me perguntou, Fabinho, me dê a senha do meu cartão para mim sacar um dinheiro. E eu lembro como hoje que eu disse a ele tudo de quanto foi, pai. Olha, lindo, né? Ele sacou o dinheiro dele, saiu até rindo. Mas você lembra tudo isso, Fabinho? Foi um teste que Deus fez aí da memória dele, porque olha, é incrível, né? Como nosso Deus é tremendo. Porque naquela hora eu nunca imaginei meu filho passar esse tempo todo em coma, mas na hora que ele voltou, é como que ele estivesse dormindo e acordou. Já voltou com a consciência plena. Até a senha do meu cartão ele lembrou. Coisa que eu não lembrava mais. Tem como me lembrar. Mesmo que eu notasse, eu não sabia, não deixei. Vocês têm uma ideia? A fatura do meu cartão eu atrasei, isso não vou contar em detalhe, mas esquecimento, a preocupação com tanta coisa naquela tribulação a gente passou. Imagina aí como é que ia ter condição de lembrar de senha, mas ele, na hora que ele voltou, que eu perguntei, ele imediatamente lembrou. Então, Deus é maravilhoso. É verdade. Então podemos ficar por aqui, o testemunho está concluído. Amém? Amém. Então quero agradecer a todos que puderem ver esse vídeo, né, e possam crer que Deus, Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? A gente não podia deixar de contar, porque na verdade foi uma das coisas mais grandiosas que eu já vi até o dia de hoje servindo a Deus, né? Muitas coisas gloriosas, mas essa vitória aí ficou na nossa história, na nossa memória, porque Deus, Ele é lindo, Ele é fiel, e assim eu quero agradecer a todos no nome de Jesus.